Boa noite. A nossa aula de hoje, continuando falando do Complexo Regional Nordestino. Lembrando que o Brasil é dividido em 3 complexos regionais. O Nordeste, o Amazonas e o Centro-Sul. Esse bimestre todo nós vamos falar do Complexo Regional Nordestino. Essa aula em especial nós vamos falar como está dividido o Complexo Regional Nordestino e falar as características de cada um deles. Ele está dividido em complexo regional. O complexo regional nordestino está dividido em Zona da Mata, é uma parte, o Agreste, o Sertão e também o Meio Norte. Não coube aqui no nosso quadro o Meio Norte, mas também tem o Meio Norte. Então é Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Como que tudo isso funciona? Você pensa na região, no complexo regional nordestino, que ele fica bem no litoral, e aí nós vamos dividindo aqui para vocês entenderem um pouco mais. Primeiro, complexo regional. O complexo regional, a divisão Zona da Mata. Por que recebe esse nome? Em referência à Mata Atlântica, que fica próximo do oceano. Vamos fazer de conta que isso aqui é o oceano, então uma faixa litorânea mais ou menos de 200 quilômetros é a Zona da Mata. Qual que é a vegetação predominante? Como o próprio nome diz, referência à Mata Atlântica, a vegetação predominante é Mata Atlântica. O clima, como que é o clima? É quente e úmido. Clima tropical, úmido. É o mesmo clima nosso, porém mais úmido. Por quê? Porque está próximo do mar. É a região, a subdivisão mais povoada, onde está presente as maiores cidades do Complexo Regional Nordestino. As capitais dos estados, como Salvador, Natal. Quase todas as capitais dos estados do Nordeste estão nessa divisão Zona da Mata. E foi aonde chegou os portugueses, foi nessa região da Zona da Mata, onde encontraram o pau-brasil, muitas madeiras, muita mata, por isso Zona da Mata. A segunda divisão é o Agreste. O Agreste é uma divisão de transição, compreende uma faixa de transição. Como assim? Ela está misturada a vegetação entre Mata Atlântica e o sertão. Então a faixa de transição. É nessa região onde tem as pequenas propriedades, as pessoas criam vários tipos de animais e também vários tipos de agricultura. Faixa de transição. Como é uma faixa de transição, não tem um clima predominante e nem uma vegetação predominante, é uma mistura. Uma parte é mais seca, outra parte é um pouco úmido e assim por diante. O terceiro é o sertão, que muita gente já deve ter ouvido falar, que no Nordeste é muito seco, né? É uma região muito seca. É lá no sertão, onde o clima é semi-árido, ou seja, é quase deserto, quase não chove. E voltando para o nosso desenho aqui, que eu havia esquecido, então primeiro nós temos a Zona da Mata, depois nós temos aqui, mais ou menos nessa região aqui, o Agreste, e no meio aqui nós temos o sertão. O sertão é uma região grande, muito seco, chove pouco, tem poucos rios. Os rios são intermitentes. O que é um rio intermitente? É aquele rio que durante a seca ele some. Ele some, ele acaba. Então são rios intermitentes. Só existe um rio perene, que é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele atravessa todo o sertão. Por isso é um rio muito importante que atravessa todo o sertão nordestino. Que também é conhecido como Velho Chico, popularmente conhecido como Velho Chico. Também é nessa sub-região nordestina que tem a vegetação de caatinga. Uma vegetação que durante a seca ela perde as folhas e fica de uma cor esbranquiçada, por isso o nome caatinga, que do Tupi-Guarani quer dizer mata branca, porque quando perde as folhas fica meia branca, meia esbranquiçada. Então a vegetação predominante no sertão é caatinga.
Caatinga. O clima semiárido, muita seca, poucos rios. E os rios que existem são intermitentes, ou seja, secam durante o verão, durante a época que não chove. Com exceção do Rio São Francisco, que é um rio perene que nunca seca. E por fim, nós temos o meio norte, a última sub-região, meio norte, que vai estar logo após o sertão. Por que recebe o nome meio norte? Porque já está próximo do Amazonas, que também é conhecido como a região norte, não norte, né? Norte, como região norte. Por isso o nome meio norte. Também é uma faixa de transição. Como que funciona? A vegetação não é nem sertão e nem é Amazonas. É uma vegetação misturada. Existem árvores maiores, mas a vegetação que mais existe é a mata dos cocais, onde existe muito coco da Bahia, onde existe outros tipos de coco, como carnaúba e assim por diante. É lá onde a atividade econômica está baseada no cultivo de coco. Tanto o óleo, para tirar o óleo, como para tirar a castanha, as folhas servem para fazer artesanato e assim por diante. Esse é o meio norte. Aí nós temos então as 4 sub-regiões, mais ou menos no esquema que eu havia mostrado para vocês, como se aqui fosse tudo a região nordeste. Então nós temos, beirando o oceano, a faixa litorânea, a zona da mata. Nós temos depois o agreste, que é misturado entre zona da mata e sertão, uma faixa de transição. No meio nós temos o sertão muito seco e, por fim, nós temos o meio norte, que também é uma faixa de transição entre sertão e floresta amazônica. Espero que vocês tenham entendido. Pode tirar dúvida através do WhatsApp e também da plataforma Google, do Google Classroom. Tenham todos uma boa noite e fiquem em casa.